você tem um conhecimento da Escritura, Apocalipse, quando escutamos essa palavra, logo pensamos em destruição, né? A ideia aí fora é aviões caindo, prédios sendo destruídos, mas a palavra Apocalipse é revelação. A próprio Deus revela o que vai acontecer para nós, para a gente não estar em situações difíceis. É como um pai que aconselha o filho e fala: não faça isso. E ele vai entender que o pai está dizendo porque ele sabe as condições daquela situação. Deus está fazendo isso. Preste bem atenção na leitura. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que não és frio e nem quente. Oxalá fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como disse, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestidos brancos, para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que veja. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Seja, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, ele e ele comigo. Agora quem vencer, lhe considerei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche seus olhos. Pai, talvez muitas palavras aqui, sem a revelação do Espírito Santo, o homem não pode compreender. Mas quando o Espírito vem ao coração de um filho, de uma filha de Deus, e revela a palavra perfeitamente, ele começa a entender as coisas espirituais. Ajuda-nos, Pai, essa noite a receber as coisas espirituais como elas são e dar entendimento para podermos passar por esse tempo que estamos vivendo aqui. É um pequeno tempo, mas aqueles que fazem parte da eternidade, os filhos, irão para a eternidade. Por isso, abençoa-os, Pai, e que eles possam ter um bom crescimento através da palavra de Deus. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis sentar, meus irmãos. Hoje, Páscoa. Talvez nós se deparamos e pensamos: ressurreição? Sexta-feira, morte, sepultura. Sábado, eles não podiam ir à sepultura, eles não podiam fazer nada, era lei. Mas de manhã, ao domingo de manhã, Cristo ressuscitou. Qual o efeito isso para nossas vidas? O que pensamos sobre isso? E qual é a nossa convicção sobre essa verdade? Talvez você escutou essa história
assistiu filmes e viu tudo isso. Talvez você guardou na memória o que Cristo sofreu ali. Mas quão real é esse Cristo em sua vida? É isso que eu quero que você entenda. Quão convencido você está, através da palavra, que Ele é real a você? Porque eu acho que as pessoas não estão mais convencidas que a palavra é verdade. Elas estão de uma maneira acostumada a ouvir essa palavra. Porque se eu estaria convencido, eu teria que estar o quê? Preocupado. Porque vivemos nesse final dos tempos. E você vai dizer para mim: será que vivemos, irmão Arantes? Eu não preciso dizer muitas coisas, talvez dentro da Escritura. Eu posso dizer assim: olhe para o mundo. Daí você vai ver se você não está vivendo nos finais dos tempos. Talvez você diga: mas como? O que está acontecendo no mundo? A Escritura diz que como seria na época de Noé e na época de Sodoma, assim seria a vinda de Cristo. Se você ler as histórias que estão dentro das Escrituras, porque dentro da Bíblia há histórias, mas se você está inspirado, essa história ela se torna real ao teu coração e ela dá compreensão à sua vida. E hoje eu gostaria de falar algumas coisas mais relacionadas a nós, igreja, a filhos e filhas de Deus que estão convencidos e preocupados com a verdade da palavra de Deus. Talvez você olhe aqui em Apocalipse 3, o que eu li, e você se depara que o próprio Deus, ele aplica: eu sei as tuas obras. Já pensou isso? Não é o irmão Arantes que sabe a obra de cada um, como vive cada um. Ele está dizendo assim: eu sei as suas obras. Eu não vou ficar como pastor vigiando. Opa, como é que está aquele irmão? Opa, como é que está aquela irmã? Não faz parte da minha parte fazer isso. Minha parte é pregar a palavra e que a palavra possa vir com poder de fé, poderoso para tocar o coração de vocês e vocês sentir a presença do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que muda você. Então ele está dizendo assim: eu sei as tuas obras. E agora ele dá o diagnóstico como um médico. Você percebe um interessante disso, que ele dá um diagnóstico como um médico. Ele diz assim: ó, que não és nem frio e nem quente. Daí ele diz: oxalá que você fosse frio ou quente. Por que ele está falando isso? Porque quando estamos no meio do muro, a gente não toma decisão nenhuma. Você já percebeu? Quando a gente tem uma dúvida e fica no meio do muro, a gente não toma decisão nenhuma. Agora, se somos frios, já tomamos uma decisão. Se somos quentes, já tomamos uma decisão. Então, por que ficamos no meio do muro? E isso é um diagnóstico do próprio Jesus Cristo falando para a sua igreja. Então, ele está falando para um tempo final, porque Laodiceia é a última igreja que você vai entender. Eu quero que você capte isso. Ele falando, ele disse: eu sei as tuas obras, que não és quente nem frio. Oxalá fosse frio ou quente. Ele dá uma referência: ou você é frio ou você é quente. E ele continua assim, que porque és morno, ele está fazendo o diagnóstico de novo. E não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Daí você diz assim: que situação é essa, irmão? Qual é a decisão de você? Se eu falar assim, ó, quem fica com Cristo? Quem está com Cristo? Você pode levantar a mão? Amém? Amém? Amém.
Eu quero que você, talvez a gente fique meio tímido. Não. Tenha convicção, irmão. Talvez as lutas do dia a dia, as batalhas da vida, talvez canse você, mas você tenha convicção. Eu quero Cristo. Eu quero Ele. Qual é a vantagem, irmão Arantes? Aí está o ponto. Você percebe que o diagnóstico está sendo feito. Eu quero que você aprenda como um médico faz em sua vida. Você vai num médico que você precisa de uma necessidade. Se ele é um bom médico, ele vai fazer um exame profundo para ver qual é a sua necessidade. E depois que ele recebeu o exame, ele chama o paciente e diz assim: ó, você precisa disso? Você precisa daquilo? Você precisa daquilo. É esse o padrão. E você vê que não muda dentro da Escritura. Mesmo na questão espiritual, ele primeiro criou a situação. Ele está vendo e está olhando. Daí ele vai levantar um pouquinho mais à frente. Ele diz: como direis? Rico sou. Você é rico então? Você está rico? Mas por que você está rico se está morno? E ele diz: estou enriquecido. Essa igreja está dizendo que ela está enriquecida. Mas o diagnóstico não é morno? Enriquecida. E de nada tenho falta. Olha o que ela está dizendo: não preciso de ti. É como a esposa dizia assim para o esposo: não preciso de ti. Você já pensou nisso? Você virar para o seu esposo e dizer assim: ó, não preciso de ti. Esse é a ação que está acontecendo. E ele fala assim, ó: não sabes que és desgraçada? É uma desgraça ela dizer: não preciso de ti. E miserável, pobre, cego e nu. Daí você se depara com uma situação, uma pessoa que é pobre, cega e nu, ela está com seus pensamentos, que eu poderia dizer, demente. Já pensasse vocês têm as visões todas, não tem? Vocês estão bons de visão aí? Eu tive agora há pouco tempo, tenho que mudar o óculos, só isso. Talvez alguns irmãos precisem também, mas pense numa coisa: eu vejo o sol, vejo as estrelas, vejo a natureza, e agora eu boto na minha mente que não quero ver mais a luz do sol, não quero ver mais a luz do dia. Eu entro dentro da minha casa, fecho tudo, tranco tudo e não quero mais ver. Eu estou com algum problema demente. A luz que é Cristo está aqui. A luz que é Cristo, Ele está refletindo. E qual é a nossa necessidade? Mas não, estou rico, não preciso de ti. Daí ele começa, depois de ver todo esse diagnóstico, como um paciente sentado, e eu estou aqui sentado escutando a palavra de Deus, e ele está dizendo tudo isso para nós. E agora o médico, o grande médico, vai dar um conselho a nós. Segure o conselho, firma esses conselhos no teu coração, abra uma porta no teu coração e diga assim: eu quero ouvir isso, meu irmão Arantes, eu quero ver esse conselho para a minha vida. E ele diz: aconselho de mim que compre ouro provado no fogo. Você vai sair comprando ouro aí? Lá no Dias Velhas vende ouro. Não, o ouro provado no fogo, existe uma maneira de entender isso: é a palavra de Deus que foi provada. Ela é provada, por isso que ela é provada, ela é perfeita. Então você começa a entender que você precisa dessa palavra para a sua vida. E o médico está dizendo: você não quer? Vai ter outras coisas que ele vai dizer. Para que te enriqueça. Hoje muitas vezes a gente pensa em riqueza. Talvez eu quero ser bem sucedido, amém? Que você possa ser bem sucedido, que Deus abençoe a sua vida e você seja próspero. Isso é muito bom na sua vida, mas isso não é o real. Eu quero que você entenda: isso não é o real. Isso sempre é uma fantasia de Satanás. Você de repente está bem, mas você quer mais. Você percebeu uma coisa? Satanás induz você a correr atrás de uma coisa que vai se acabar. Você não leva no seu caixão, você não leva para a eternidade, você não leva nada disso. O investimento é outro. Aqui
o próprio médico está te explicando. Eu quero enriquecer você com a palavra de sabedoria e mudar o seu caráter, porque a única coisa que a gente vai levar para lá é a mudança do nosso caráter. Como é que está o caráter de você? Até Cristo, ele foi aperfeiçoado o seu caráter. Então, o irmão Arantes tem que aperfeiçoar hoje, amanhã ele passa outra prova, ele aperfeiçoa, depois da manhã eu estou na mesma situação, e depois de outro dia, mais um mês à frente, eu estou na mesma situação de que, Pai, ajuda-me, me aperfeiçoe, preciso de Ti, porque sou um homem cheio de fraquezas, debilidade e necessidade, estou aqui, quero Te ouvir. Você está aí? Você está ouvindo a voz? O Espírito Santo está trabalhando em teu coração? Você está sentindo o Espírito Santo? Eu falei em Itajaí que você se lembra das ondas que houve de tsunami? Destruiu o Japão. Num sentido, pegou uma área do Japão e destruiu prédios, casas, navios. E depois também pegou em outros lugares de ilhas mais baixas e varreram. Mas eu fico pensando aí, a condição que eu estava falando para a igreja de Itajaí é o seguinte: animais, elefantes, quando eles pressentiram isso, eles arrancaram as correntes, arrebentaram e subiram para os montes. Agora eu fico pensando, quem disse para eles para subir para os montes? Quem disse para ele? Por isso que eu fico pensando, quão longe o homem se afastou de Deus, quão longe você já não escuta mais a voz de Deus, quão longe você está de Deus. Você se deparou com isso? Você já se deparou e pensou, bateu assim: Arantes, você está ouvindo a voz? Arantes, você está ouvindo a voz? Samuel não conhecia a voz também. Eli, que era um sumo sacerdote, já tinha uma experiência com Deus. Samuel era novinho e Deus falou com Samuel. E Samuel se levantou da cama e foi lá: Eli, me chamasse? Não. E vai Samuel de novo dormir. E a voz fala de novo com ele: Eli, me chamasse? Eli, com uma experiência um pouco maior, diz assim: quando ouvis de novo essa voz, fala assim: eis-me aqui. Você está entendendo? E a voz veio de novo. E ele entendeu como Eli explicou para ele. E ele fala: eis-me aqui. E agora Deus fala ao coração de Samuel. Esquecemos a voz. Os elefantes ouviram a voz e fugiram da ira daquelas ondas enormes que varreram aquelas ilhas. Eles subiram e ficaram protegidos. E hoje, irmãos, eu quero que você entenda, essa ira vai vir a essa terra. Ou você acha que não vai vir? Ela vai vir. Então eu quero que você comece a compreender. Escute bem o que ele vai diagnosticar agora. Ele vai dizer assim, ó: para que tenha riqueza, vestidos brancos para que te vista. Agora, esse vestido branco, irmão, eu quero que você entenda, porque talvez muitas vezes a gente pensa assim: esse vestido branco, eu sei que é a santidade, irmão Arantes, mas não é você que vai se vestir, é o próprio Espírito Santo que vai colocar esse vestido em você. Eu quero que você também aprenda algumas coisas, como o irmão Brana usava expressões. Ele usava assim, ó, batismo do Espírito Santo, ou justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Um nascimento de uma criança é o mesmo princípio. Ele dá um princípio para você ter uma ideia. Ele diz assim: primeiro rompe-se a bolsa, depois se rompe o sangue, e depois vem o Espírito naquela criança para gerar vida. Então o nascimento, ela está considerado em: rompe a bolsa, vem o sangue,
O que é água? Água é justificação. Água é batismo batismo em água. O que é sangue? Sangue é santificação. Sangue, agora aqui, por que esse sangue está sendo simbolizado em um nascimento normal? E aqui também esse sangue tem um princípio. Você sabe qual é o sangue? O sangue do teu Deus, que foi derramado lá no Calvário, agora ele te santifica. Preste bem atenção que eu vou dizer, é o sangue do teu Deus, não é outro sangue. Eu quero que você entenda que esse sangue faz você ficar puro. Puro por quê? Eu sou um pecador? Sou, mas esse sangue me protegeu, pagou a conta, pagou a dívida do nosso pecado. Por isso que você vê Cristo sendo moído. Ah, moído porque ele quis, não, moído pelos nossos pecados. Escute aqui, e ele diz assim, ó, aí está o médico de novo, vestidos brancos, para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez. Então eu preciso estar vestido com um vestido branco, para sermos santificados. Você está entendendo isso? Olhe bem aqui. E que unja os teus olhos com colírio, para que veja. Irmão, eu quero que você entenda duas coisas. Você pode estar vendo, mas está entendendo? Tem duas coisas diferentes. Muitas vezes você pode estar vendo as coisas e não compreender nada. Eu vou dar um exemplo simples. Você vai numa oficina, olha aqui, o mecânico fala assim, ó, o teu carro está com o motor com problema, isso. Você só está vendo o motor, mas não está compreendendo nada, a linguagem que ele está usando, porque ele está usando uma linguagem de um mecânico. Se você fosse um mecânico, a hora que ele falasse virabrequim, você já sabia que era o que virabrequim. A hora que ele falasse pistão, você já sabia o que era pistão. Então você já sabia onde está o problema, nos anéis dos pistões. Muitos aqui talvez não entenderam, mas alguns irmãos já entenderam o que eu quis falar. Você está entendendo o que eu quero chegar? Então, a palavra é a mesma coisa. Tem vezes que o pregador está falando, a pessoa está escutando, mas não compreendeu nada. Não viu nada. E ele está aqui, porque ele está dizendo uma coisa que, você precisa desse colírio para passar nos olhos. Antigamente não era um colírio como a gente pensa hoje. Antigamente era um óleo. Se passava um óleo. Talvez alguns antigos sabem disso. Se passava um óleo. E esse óleo, ele era meio morninho, ajudava em muitas coisas na sua visão. Hoje você, é um colírio, é um líquidozinho que pinga ali, né? Não, antigamente era um óleo. Porque esse óleo simboliza quem? O Espírito Santo, abrindo a sua visão. Então você possa entender de uma forma como é essa linguagem. Agora ele vai, no 19, você está acompanhando, ele vai dizer assim, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Porque o princípio do amor é corretivo. Você se lembra que o amor sempre foi o quê? Sempre escutamos isso no passado, não escutamos? Corretivo. Daí eu cheguei com uma nova expressão, diz assim, o amor é sacrificial. Daí você, mas irmãos, agora, é corretivo ou é sacrificial? Para o pai, quando corrige o filho, é sacrificial, porque o pai não quer corrigir o filho, mas ele toma uma posição para fazer isso, então é um sacrifício para o pai. Tu acha que o pai quer corrigir o filho, quer ver ele numa situação difícil? Não, mas ele ama tanto o filho que ele vai numa situação falar aquilo. Você entendeu agora? Amor? E ele coloca isso para nós dar um entendimento mais claro. Ele diz assim, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Daí ele diz assim, seja zeloso,
arrependa-te. Tem vezes que o filho fala assim, o pai chega e corrige o filho, e o filho diz assim, não. Ó filho, você está entendendo o que eu quero dizer, né? Todos nós somos filhos. Eu passei a minha vida, meu pai me corrigiu. Meu pai não era de bater, mas meu pai era duro quando corrigia. Ele dava um sermão. E eu vou dizer, eu vou te explicar uma coisa. Receber sermão é preferível ganhar uma coça. É verdade. Se tu tem um pai que é muito duro no sermão, tu prefere dizer assim, não, pai, bate. Porque, bate? Porque o sermão é duro, te bate lá dentro da tua alma. O sermão tem vezes que é mais duro. Mas eu sei que meu pai fazia isso porque me amava. Talvez quando eu ainda era um jovem, eu achava que ele estava querendo era me falar muita coisa para o meu coração. Mas cresci, fui ser pai. Não vem um manual, né? Eu quero que eu veja, eu gosto disso porque não vem um manual. Você pode estudar vários livros. Tem irmãos que antes de ser pai estudaram muitos livros, olharam. Claro, isso tem um benefício, ajuda você bastante, mas não tem um manual. Cada filho é diferente do outro. Eu já vou dizer para você, se um pai querer tratar o filho da mesma forma que o outro filho, vai gerar problema. Tem filho que se você só olha, ele já sabe o que você está dizendo. Tem filho que se você falar um pouquinho mais forte, ele vai chorar. Porque são diferentes. Então, isso nos manuais não ensinam isso. O pai vai aprendendo com o tempo. Então, cada filho tem uma maneira de você conduzir. Cada filho tem uma maneira de você corrigir. Cada filho tem uma maneira de você agir. Alguns não são durãos. Tem vezes que a gente vê, né? Né, Vercleia? Nosso pequenininho, né? Durão, né? Davizinho mais tranquilo, né? Eu vejo o Davizinho mais tranquilo, mas o outro é mais... vai aprender um pouco depois. É assim. Mas estou dizendo isso para você entender o que a palavra de Deus quer dizer para nós, irmãos. Quer dizer uma coisa muito importante para você. Você não pode agir de uma maneira para um e agir de outra maneira para outro. Você tem que ter sabedoria para conduzir isso, para ser beneficiário. E Deus trabalha dessa mesma maneira. E Ele diz assim, ó, eis que estou à porta, ali você entendeu, e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entraria em sua casa e com ele eu cearei, e ele comigo. Esse é o importante, irmão. Lá atrás, nós temos não a questão muito de cear, mas nós temos a questão de almoçar, né? Convidamos, sentamos ali, a mesa está boa, sentamos ali, conversamos, falamos um com o outro, assim, tal, aquilo ali. Esse é o padrão que Jesus está dizendo para nós. Ele está dizendo assim, quando você senta na mesa, você ali, primeiro faz um prato gostoso, para a pessoa sentir muito bem confortável em casa, chegou ali, você senta ali, você faz um bom prato para o seu filho, para a sua filha, e senta, e ali eles comem, eles gostaram daquilo ali, e de repente surge uma conversa, e agora vocês estão tendo um companheirismo. Para que isso? Quando você se alimenta, baixa todo um nível de ansiedade, de tantas outras coisas. Estou mostrando ciência, mas baixa todo esse nível e você fica mais suscetível a receber informação. Mostrei ciência, mas eu vou te mostrar o que é o Espírito Santo. Ele está ali sendo você porque ele quer ter companheirismo com você, meu irmão, com você, minha irmã. Por isso que você convida alguém, você faz esse processo para ter o quê? Companheirismo. E companheirismo é bom, não é? Amém? Amém, né? Isso é coisa boa, companheirismo. Eu vou dizer para ti que muitas vezes você não tem nenhuma comidinha, não. Pode ter um copinho d'água, um suco, tá ótimo. Porque companheirismo é bom. E isso a gente vai amadurecer um pouquinho mais. Alguns amadurecem antes, outros amadurecem outros. Mas Deus quer ter companheirismo com você da mesma forma como eu tenho companheirismo com você e vocês têm companheirismo uns com os outros. E ele fala assim, ó. Daí ele vai responder lá no 21. Ao que vencer, lhe considerei que assente comigo no seu trono, e assim como venci, me assentei com o meu Pai no seu trono. Agora aqui tem uma referência importante. Ele está dizendo,
Você quer vencer? Agora eu vou dizer para você: você conhece Cristo? Se você conhece Cristo, você é um vencedor. Essa é a chave. Se você conhece Cristo, você é um vencedor, porque Cristo é uma pessoa, não é uma fantasia, não é uma coisa que eu não estou pegando. Ele está aqui, Ele é real. Ele fala a você, não como audível, mas fala ao seu coração. Você precisa dele em sua caminhada, e Ele está ali. Opa! E Ele diz, né? Como eu venci e sentei no trono do meu Pai, você também vai vencer. É essa a chave que Ele abre para você. E Ele vai afirmar: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Passamos na consulta. A consulta foi boa, né? O médico bateu, explicou as necessidades, e agora ele dá o que você deve fazer. Agora você percebeu uma coisa? Ele está falando para a igreja de Laodiceia. Agora, para você receber uma bênção maior, aqui estamos falando de igreja, mas eu quero alavancar isso para um nível mais alto. É onde a palavra de Deus começa a chegar. Opa, você está me vendo? Você está me vendo? Você é uma noiva? De novo. Você é uma noiva? Amém? Olha aqui. Talvez a gente desvie alguma atenção, mas eu estou trazendo atenção para mim por um momento, porque eu quero dizer para você: se você é uma noiva, tem algumas coisas que a noiva tem que fazer nesse tempo. Cristo, Ele já veio sabendo tudo o que ia fazer. Interessante, porque Cristo não tem uma amnésia espiritual. Essa é uma coisa importante você saber. Cristo, quando chega, Ele já sabe que Ele vai para o Calvário. Ele já vai cumprir o sacrifício. Daí você começa a pensar: Ele já sabe o que deve fazer. Noiva, você sabe o que deve fazer? Você sabe? Já ficou mais difícil. Você está entendendo? Eu estou querendo mostrar isso, que a noiva também sabe o que deve fazer. Porque o irmão Branda diz que a noiva tem um assim diz o Senhor. Agora ficou mais difícil aí. Mas como? Não é um profeta que tem o diz, assim diz o Senhor? Eu vou dizer uma coisa para vocês, bem baixinho. Vocês não contem para outros. Ela se torna a palavra de Deus. Ela é a manifestação da palavra de Deus. Não estou mais falando de igreja, eu estou falando de noiva. Ela se transforma propriamente como o noivo. Coisa boa. Irmãos, irmão Branda contou várias histórias para ensinar isso. Ele conta daquela história daquela mocinha, né, que veio para suas primas, né, e conta todas aquelas histórias para definir o que é uma noiva. É tempo de trabalho? É tempo de servir. Você percebeu que naquela história com o irmão Branda, ela está servindo. Então tem coisas que a gente deve entender. Hoje é o nosso tempo de servir uns aos outros. Por isso que o irmão Branda fala assim, ó, você quer ter o Espírito Santo, quer se tornar uma nova criatura, sirva uns aos outros. Porque ele está dando uma referência para você entender. Porque nesse tempo que vivemos, não queremos muitas coisas nesse sentido. Então eu vou ler agora uma coisa que vai nos ajudar um pouquinho mais. Porque esta é a condição atual da igreja. Laodiceia, observe o que a Marta diz de seu irmão. Olhe bem, ele pulou, tirou lá de Apocalipse 3, agora ele vem, o irmão Branda traz uma situação, de uma ideia para nosso tempo. Ele aplica Marta, para você entender o que a Marta está. Marta tem vezes que Marta e Maria ficaram um pouco ansiosas, porque ela manda um mensageiro, diz assim, ó, aquele teu amigo está com uma situação de
está quase morrendo, Lázaro. Um dia de viagem para lá, o mensageiro chega e volta. Quando volta, Lázaro já morreu. E Jesus não volta com o mensageiro, vai mais para longe. Qual é a amiga que faz isso? Tem amiga que faz isso? De vez que escutou. Hoje vamos usar a nossa tecnologia de hoje. Você escuta o celular, teu amigo fala assim: eu preciso de ti, estou numa situação difícil, estou no hospital, estou quase indo embora. Você vai mais para longe? Onde que você já está, você já pega um Uber, você já vai direto para onde que ele está, você está no hospital, porque ele é teu amigo. Mas Jesus faz uma conversão e vai para mais longe. Sabe por que eu quero te mostrar isso na história? Porque tem uma coisa importante você saber. Você está fazendo a vontade de quem? Jesus estava fazendo a vontade do Pai, porque aquilo ali ia ser para a honra e glória do Evangelho. Você percebe? Ele vai abrir aqui, ó. Jesus disse para Marta, né? Tire a pedra. E disse Marta: Senhor, já cheira mal. 4 dias já cheira mal, porque está 4 dias morto. E disse Jesus: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Agora é a chave, irmãos. Eu estou aqui com uma chave na mão que eu quero dar para você. É uma chave de revelação, uma chave poderosa. Irmãos, por que a gente não vê a glória de Deus? Porque estamos com pouca fé, não temos força nisso. Irmão, você não crê que Ele pode ressuscitar? 4 dias já se passaram. Isso era para testar os fariseus, porque eles mesmos diziam nas escrituras deles: depois de 4 dias nenhum morto levantaria. Mas antes, 3 dias antes, podia se levantar, podia estar com um problema de saúde, estar ali morto, e a gente não sabia. Mas então Deus vai cumprir as escrituras diante dos fariseus. Sabe por quê? Marta, Maria, elas estavam na igreja também, e tinham saído daquele sistema farisaico. Então tinha muita gente da igreja que ela saiu, porque estava chorando em favor do seu irmão. Eu quero que você capte isso. E tendo ele assim falado, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o que estava morto saiu. As mãos e os pés estavam amarrados com lenços, e o rosto estava coberto com um lenço. E disse Jesus: salte, deixe ele ir. Opa, como é isso? Irmãos, eu quero te mostrar uma coisa. Aqui estamos falando de ressurreição. Você percebeu uma coisa? Estamos falando de ressurreição. Lázaro está morto, precisa de uma voz. A voz é poderosa, a voz é manifestação de Deus, porque Deus falou para Jesus que Ele faria isso. Então Jesus logo repreende Marta: Marta, você crê? Verás a glória de Deus. Igreja, você crê? Verás a glória de Deus. Você está percebendo o que eu estou falando aqui? Lázaro estava morto, veio a vida. Você e eu estamos mortos. A palavra de Deus é vida. Agora a palavra de Deus está querendo entrar no seu coração. Deixe ela entrar. Ela vai fazer vocês ter vida, vida eterna. Lázaro ressuscitou e depois morreu com um tempo. Agora eu estou falando de uma coisa eterna. Você quer deixar entrar? Saia para fora. Saia dessa coisa que está te matando, está te levando à morte. Saia para fora. Estou falando uma coisa importante para você. Saia.
E você já percebeu, quando Lázaro sai, ele está todo emaranhado, todo amarrado, ele diz assim: tire. Quantas coisas, irmãos, nos amarra, quantas coisas nos tranca na nossa vida, quantas coisas, e você está deixando isso ser trancado. Liberte-se, tire essas coisas. E sabe o que Jesus ainda fala assim: deixa ele comer. Isso tudo tem um porquê, irmão. Você quer se alimentar? Aqui está o pão da vida. Você está pensando uma coisa e você acha assim: ah, irmão, isso aí é tão estranho, né? Não, não é estranho. Tem outra história na Escritura, chamado aquela menina de Talita Cumi, que Jesus vai lá visitar, ela é uma filha de um sumo sacerdote. E já pensasse, um sumo sacerdote, um principal sumo sacerdote que está ali, ele veio a escondida falar com Jesus Cristo, porque se eles vê o sumo sacerdote, o principal sumo sacerdote falando com Jesus Cristo, eles iam banir ele da igreja dele. E essa história, ela tem uma conectação que eu quero, deixa eu ver se eu acho ela aqui, quero firmar esse pensamento com vocês juntos. Ela deve estar provavelmente em Mateus, deixa eu ver, Mateus, Marcos capítulo 6, 35. Escute bem aqui, ó. Isso é para a gente entender a história. Eu vou ler porque é bom você entender a história. Está aqui, ó. Marcos capítulo 6, 35. Estando ele ainda falando, chegou alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Jesus estava falando ali, daqui a pouquinho chegam os principais da sinagoga e falam assim: ó, a tua filha está morta. Para que enfadar o mestre? Ele estava aplicando como Jesus, né? Para quê? Incomodar Jesus, para quê? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, ele olha para o pai e diz: não temas, crê somente. Você está pensando uma coisa aí? Não temas, crê somente. E ele vai para o 37. Peraí, deixa eu ver aqui. E ele não permitiu que alguém o seguisse, somente Pedro, Tiago e João. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e choravam muitos, e pranteavam. E entrando disse: por que vos alvoroçais e chorais? E a menina não está morta, mas dorme. Olha o que Jesus está falando. Ela não está morta, ela está dormindo. Daí a coisa ficou estranha, porque a própria Escritura diz: eles começaram a rir dele, porque eles sabiam que estava morta. Mas Jesus falou assim: não, ela não está morta, ela está dormindo. Daí que Jesus falou: ele tendo feito sair todos. Sabe por que essa ideia aqui é importante você entender? Porque aqui também tem uma ideia importante. Escute bem, irmão. Se Jesus fala assim, ó, ela dorme, eles riram, o que eles estão falando? Eles não creem na palavra de Deus. Então, essas pessoas não podiam entrar naquela casa e não podiam estar ali, porque elas iam ser incrédulas na verdade, e Cristo não podia manifestar aquilo. Então ele pede para sair, e só entrou o pai, a mãe, e Tiago, João e Pedro. Escute bem, ele vai dizer isso para você. Porém, eles tendo feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que é traduzido é: menina, a ti te digo, levante. Outra ressurreição. Você crê nesse Deus da ressurreição? Você crê mesmo? Levante.
para a vida eterna. Levante para a vida. Escute bem. E ele diz assim: e a menina, a mãe da menina e os que eles estavam, entrou onde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levante. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombrosamente, com grande espanto, mandou-lhe expressamente que ninguém soubesse, e disse que desse-lhe de comer. Você ter comer novamente? Irmãos, você percebe que Jesus Cristo, ele não faz prosélito. Ele não quer, ele sabe quando existe incredulidade. Ele tenta fazer o máximo para aquelas pessoas que estão ali, que creem, entrar, para ser o benefício e a bênção. Você vê que ressurreições surgiram por quê? A manifestação de Deus. Quando Cristo foi sepultado, foi morto, crucificado, foi sepultado, estava lá o poder do Espírito Santo estava nele. Ele nunca poderia ficar morto, ele teria que ressuscitar. Você já percebeu? Deus trouxe ele à cena, e em todos os momentos você vê a voz: Lázaro, saia para fora. Talita cumi, venha. Você está vendo onde que está o poder? Você está entendendo, igreja, noiva? Eu não estou falando com a igreja, estou falando com a noiva. Você está entendendo a manifestação do poder da palavra? A palavra está em você, você se torna a palavra. Você quer ter um lar melhor? Manifeste a palavra. Você quer seus filhos com bênção? Manifeste a palavra. Você está me entendendo? Você já orou? Você já botou a mão? Estou falando isso há um tempo à igreja para você entender. Você está colocando a mão? Pai, o mesmo Espírito que está em mim, que é o Espírito Santo. Você está entendendo onde que estamos chegando? Você é a noiva. Posso estar sobre o que eu amo, que eu amo. Então você começa a entender que Deus quer fazer você ressurgir, irmão. Você sair desse mundo que é morte e se transformar uma nova criatura com uma ressurreição da vida eterna em você. Você começa a compreender que a palavra mostra isso claramente, mas eu comecei com um contexto de Apocalipse e levo para você num contexto de história de Marta, para você entender um pouco da história da Bíblia. Mas eu posso também colocar outro contexto que está dentro da própria Escritura também, que é em Mateus 25, que você conhece bem, as virgens prudentes e as virgens nécia, que também está no mesmo patamar, irmão. Você percebe que todas elas dormem, todas elas estão cansadas, todas elas estão paradas. Daí houve um grito, uma mensagem. Todas elas levantaram, todas elas sentiram que era a mensagem é uma voz de Deus direto à sua vida. Você não viu essa voz ainda? Olha, irmão, se você não viu, eu estou aqui. Deus está aqui. Você não viu ainda? Deus está aqui. Ele está escolhendo uma noiva para o seu filho. Aí está a mensagem poderosa. Mas uma estava sem azeite, estava fumegando a sua luz. E ela pede para aquelas que tinham azeite. E as azeites, as prudentes, elas já têm a palavra escrita em seu coração. Elas são o quê? Prudentes. Elas não são uma pessoa que não é prudente. Elas dizem assim:
Não, eu não posso dar esse azeite porque pode se faltar para mim e para ti. Vai comprar. Porque as noivas perfeitas, a prudente, ela sabia que tinha que manter o seu azeite na botija. Ela tinha que se manter esse azeite para manifestar Cristo em sua vida. Porque ela está manifestando, sabe quem? A mesma imagem do seu noivo, Jesus Cristo. Amém, irmãos? É isso. Se eu não sou prudente, eu deixo o meu azeite acabar. Se eu não sou prudente, eu deixo as coisas se afastar. E você já percebeu, quando você se afasta de Deus, a caminhada para voltar é mais difícil? Você sabe disso. Nós passamos isso. O que você passou, eu também passo. Quando eu vou me afastando de algumas coisas, eu vejo que não posso deixar. Eu luto por mim, luto pela minha família, preciso lutar. Irmãos, pais, eu vou falar para você, você tem que ser referência. Lute para ser uma referência, não que eu vou ser o melhor. Não, uma referência na sua casa, referência em seu bairro, referência em aonde você estiver. Você tem que levantar a mão para ser uma referência. Muitas vezes você diz assim, não, quem que está me vendo? E tem muita gente vendo, tem muita gente dizendo assim, não, aquele irmão é muito bom. Ímpios falam disso. Você está entendendo onde eu quero chegar? Seja referência. Para quê? As próprias pessoas que não têm essa visão, que não estão na presença de Deus, elas chegam a dizer, não, essa pessoa realmente é um bom homem. Vamos pegar aqui, me lembrei de uma coisa. Ontem a gente estava voltando, né? Paramos num posto para tomar um café. E chega pensei que era o dono, mas ele era um gerente, né? E temos um contato ali. Pessoal, maravilhosa. Eu posso dizer que ele é muito educado, muito respeitoso. E a gente vê que gerou uma conexão ali, conversamos, e o nome dele você conheceu, vou dizer, o posto é o posto Tigrão, e o gerente, o nome dele é Paulo. Eu não tinha que esquecer porque tem o Paulo nosso da Bíblia, né? Então a gente teve um bom contato, tivemos uma boa conversação. Então isso é o que eu quero que você entenda. Um cristão passa informação. Eu estou passando, não é a minha informação, eu estou passando o Cristo. Um dia, quando eu parar lá, ele vai me lembrar de mim, porque eu passei uma informação para ele, da minha pessoa, que eu amo a Cristo. Ele, com certeza, se ele é um homem muito esperto, como ele é um gerente, ele deve ser uma pessoa esperta, ele compreendeu. Ele viu. Porque a gente só aplicou a manifestação Cristo. O irmão Zicrei estava ali, a esposa dele, minha esposa, estava ali, só manifestamos isso. E com certeza, quando nós passávamos de novo lá, eu falei para ele assim, já tem trazido muita gente aqui. Daí ele diz assim, ele vai se lembrar agora. Então é isso que eu quero que você seja uma referência boa, irmão. Daí você abençoa aquela pessoa. E quando você é uma referência boa, aquela pessoa gosta de te ouvir. Quando você tem uma referência boa, não é assim, quando você conhece uma pessoa assim, você quer ouvir ela, porque é uma referência boa. Isso é natural, isso é a bênção de Deus em nossas vidas, né? Eu quero só finalizar com mais uma escritura. Quero usar isso, vou usar aqui, Convencidos, então, preocupados da mensagem. Olha aqui, para você entender. Se fosse simplesmente tão sincero, se esperássemos no altar, não apenas ter alguma emoçãozinha, pular, sair correndo, mas permanecer ali, não importa o que aconteça, fique ali até que você esteja perfeitamente convencido através do poder da sua ressurreição, que é o Espírito Santo, tem que tomado e segurado, e você é uma nova criatura. O que o irmão Bruno está dizendo assim, não é só uma emoção,
Você tem que entender que o Espírito Santo tem que te convencer. Amém? Aí, ó. Ficou vergonha para os outros, né? Amém? Não foi? É isso mesmo, Sara. Ficou vergonha para os outros. É a convicção, Senhor. É a convicção. Olha bem. Quando eu sou convencido, agora eu tenho a certeza. E agora eu estou preocupado. E agora eu começo a fazer o que é a vontade de Deus. Então, não é só emoção. Entre na presença de Deus e peça até você estar convencido que Deus é o poderoso em sua vida. Amém? Vamos ouvir nosso irmão. E agora você firme esse pensamento, porque se lembra de Jacó? Jacó não estava convencido. Jacó estava com medo do seu irmão. Seu irmão tinha um exército. E logo vai chegando o tempo que ele tem que voltar para casa. E quando ele volta para casa, ele está com medo do seu irmão. E quando ele está com medo do seu irmão, Deus tem que trabalhar com ele. E quando Deus trabalha com ele, ele luta com Deus. Vê se um homem lutar com Deus e Deus perdeu? Não. Deus tocou nele e mudou Jacó. Muitas vezes nós somos Jacó. Na expressão da palavra, tá bom, irmão? Eu quero dizer. Então, é dessa maneira. Deixe Deus tocar em você e vai ser tudo mudado.